Será que a igreja evangélica dos dias de hoje está se tornando no novo catolicismo? Vejamos, dogmas e misticismo. Hoje em dia é muito comum de se ver em algumas igrejas a materialização forçada da fé em objetos, líquidos ou alimentos. Exemplo, agorada, paletó de fogo, toalhinha cetum a bênção, saquinho de sal, fogueira santa, pão de Israel, martelinho da justiça de Deus, chave da vitória e etc. Entendam, eu não estou criticando atos proféticos. Eu estou falando da anomalia religiosa que serve para ludibriar o psicológico das pessoas nas igrejas. E também falo sobre o comércio que existe por trás destes dogmas religiosos. Prestem bem atenção. Inquisição. Hoje em dia, as doutrinas denominacionais vem falando mais alto dentro das igrejas do que a própria palavra de Deus. Exemplo, a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia e que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, ou seja, pessoas em quem confiamos. Mas como nós vamos confiar em pessoas que vão nos expor? A igreja de hoje, ela está fazendo classificação de pecados, ou seja, ela determina quais são os pecados que precisam de disciplina ou aqueles que pode se deixar para lá. Quais são os pecados que devem se expor na frente de todo mundo e quais são os pecados que pode ficar aqui entre nós mesmos. A Bíblia diz que pecado não tem tamanho. Para Deus, pecado é pecado, independente do que você faça. Segundo a própria palavra, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, hoje em dia, um pecado que não tem perdão para a igreja evangélica são todos os pecados de caráter sexual. Traduzindo, o cara pode desviar dinheiro, o cara pode mentir, o cara pode contar um monte de balela para tirar dinheiro do povo, que tá tudo bem. Mas, se ele for pego em algum ato de sexo ilícito, ele é excomungado, ele é colocado para fora, ele é exposto ao ridículo, a vida ministerial dele está acabada. Porque para a igreja evangélica, pecado sexual não tem perdão. Aliás, tem perdão, mas existem as consequências. Mas essas consequências a igreja não deixa que o próprio Deus determine, ela mesma executa, interrompendo assim ministérios que poderiam estar bombardeando o inferno, povoando o céu e edificando a igreja. Ou seja, a igreja evangélica dos dias atuais, ela não faz julgamentos, ela aplica sentenças. E com certeza vão querer me queimar vivo depois dessas minhas palavras. Idolatria. Hoje em dia, nós temos muitos ídolos no meio gospel. Acabamos por venerar mais os homens do que a Deus. Mega shows de grandes popstars da música evangélica lotam e levam multidões ao delírio. Sem falar nas vezes que nós vamos a grandes congressos para ver pregador A ou pregador B, porque são os grandes preletores nacionais e internacionais da palavra de Deus. Particularmente, eu nunca vi em nenhum cartaz, em nenhuma propaganda de um evento evangélico escrito assim: grande culto de milagres, com a presença do Senhor Jesus. A única coisa que vejo é o nome de homens aparecendo e os homens recebendo toda a glória que deveria ser destinada ao nosso Criador. E finalmente, indulgências. Hoje em dia se faz uma péssima interpretação da palavra, onde se fala sobre dízimos e ofertas. Já percebeu que na maioria das campanhas que se fazem existe a tal oferta de propósito? E eu concordo, toda oferta deve ter um propósito de edificação, mas estão induzindo as pessoas a darem uma oferta com o intuito de barganhar com Deus. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que Deus só abençoa quem contribuir com oferta de propósito? E nem venha me falar que Deus está testando a fidelidade do homem. Isso é conversa fiada de quem quer arrancar dinheiro dos mais simples. Antigamente, para se recolher indulgências, a Igreja Católica ela vendia terrenos nos céus.
Hoje, a tal teologia da prosperidade é que serve para recolher indulgências na igreja evangélica. Antigamente, se explorava o medo de ir para o inferno para se recolher indulgências. Hoje em dia, se explora o sentimento de ganância por bens materiais que as pessoas têm. Afinal, nós estamos em uma sociedade capitalista e só é abençoado quem possui muitos bens. Acorda, povo de Deus. Por favor, não encare este comentário como ódio, como acusação ou palavras de alguém que quer se aparecer fazendo polêmica. Só estou chamando a atenção para o rumo que nós, Igreja do Senhor, estamos tomando. O Senhor quer a tua fidelidade, Ele não quer o teu dinheiro. Deus deseja arrependimento e adoração, ou seja, você não precisa ficar 15, 20 horas de joelho para dizer que você é um homem ou uma mulher de oração. Isso é religiosidade e Deus não está na religião. Lembre-se, a religião, ela separa as pessoas, a fé, ela une. Portanto, vamos nos unir em um único propósito de fé e voltar para a simplicidade do Evangelho.